Quando o rio Taquari saiu do leito em 2024, não só levou casas, pontes e estradas, levou também a ilusão de que uma única travessia bastava para segurar significativamente parte do PIB gaúcho, passando por um mesmo corredor rodoviário. Na enchente histórica, a região parou. Caminhões ficaram presos, ambulâncias tiveram que buscar rotas improváveis, empresas interromperam produção porque simplesmente não havia caminho seguro. Foi ali que uma ideia antiga, falada há mais de meio século, deixou de ser sonho de liderança local e virou questão de sobrevivência logística. Criar uma ligação elevada entre Cruzeiro do Sul e Estrela, capaz de continuar de pé, mesmo quando o Taquari volta a mostrar sua força. A Ponte do Vale nasce exatamente desse choque de realidade. Uma estrutura de 3,1 quilômetros em cota alta, pensada para resistir a ventos extremos, reorganizar o fluxo entre BR-386 e RS-287 e, de quebra, redesenhar o mapa econômico dos vales do Taquari e do Rio Pardo. Fique conosco e descubra como essa obra promete mudar, na prática, a forma como o Rio Grande do Sul atravessa o próprio futuro. A nova travessia se instala no coração do Vale do Taquari, região central do Rio Grande do Sul, composta por 40 municípios. De um lado, a IRS 130 em Cruzeiro do Sul, do outro, a IRS 129, a Transantarita, em Estrela, a área que já começa a ser tratada como futuro acesso principal da cidade. No papel, o conjunto soma cerca de 3,1 km de infraestrutura. Desse total, aproximadamente 1,2 km de ponte principal sobre o rio e o restante distribuído em elevados e acessos em aterro. Todos projetados acima da cota da cheia histórica de 2024, com folga de segurança nas vigas. A estrutura terá 2 faixas de rolamento e acostamentos laterais, preparada para um fluxo diário superior de 11 mil veículos, funcionando como anel de desvio entre a BR-386 e a RS-287. Em termos de proporção, é como alinhar quase 30 campos de futebol ponta a ponta sobre o rio Taquari, criando uma espinha dorsal capaz de sustentar caminhões carregados, ônibus, carros e a rotina de milhares de pessoas todos os dias. Logo, surge uma questão: por que justamente essa ponte, nesse traçado e nesse momento, virou prioridade absoluta para o Estado, prefeitos e setor produtivo? Diferentemente do que muitos possam imaginar, a ideia de uma nova ligação entre Estrela e Cruzeiro do Sul não é um assunto recente. Estudos e esboços de traçado circulavam há mais de 50 anos. Faltavam, porém, 2 coisas que raramente aparecem ao mesmo tempo: urgência política clara e recursos compatíveis com o tamanho da obra. Aliás, a enchente histórica de 2024 mudou o jogo. Quando a ponte da BR-386 se viu sobrecarregada, com risco de isolamento, o gargalo logístico deixou de ser estatística e virou experiência direta de quem depende da estrada para trabalhar, produzir, vender ou ser atendido no hospital regional. Em paralelo, o Estado estruturou o Fundo do Plano Rio Grande, FUNRIQUES, para financiar ações de construção e resiliência. Foi aí que a Ponte dos Vales passou a ser tratada como obra estruturante, não só para repor o que já se perdeu, mas para criar redundância entre vales do Taquari e Rio do Pardo, Serra, Planalto e Missões. Do lado político, a mobilidade ganhou rosto. A prefeita de Estrela, Karine Schwingel, assumiu a defesa pública do projeto, vinculando a ponte a um pacote maior de transformação urbana, duplicação da Transantarita, novo pórtico, ordenamento do crescimento e a criação de um eixo seguro, fora das áreas de maior risco de enchente. Ela aparece em campanhas como a Ponte dos Vales, a ponte que todos precisam para nunca mais parar, em reuniões com o governo estadual e entidades como Cassis e SIC Vale do Taquari, ajudando a conectar prefeitos e Estado em torno de um único objetivo. Ao lado dela, prefeitos vizinhos, entidades empresariais e o setor de transporte de cargas passaram a defender a ponte como anel viário regional, capaz de proteger um corredor por onde circulam dezenas de bilhões de reais em mercadorias por ano. A combinação de pressão técnica, articulação política e a janela de financiamento via FUNRIQUES levou à assinatura do contrato em dezembro de 2025. Investimento: cerca de 288 milhões de reais. Mas, na prática, como esse acordo sai do diário oficial e se transforma em concreto, aço e acessos elevados sobre um dos rios mais importantes do Estado.
Em dezembro de 2025, a Ponte dos Vales deixou de ser apenas um conjunto de plantas, mapas e discussões. Com o contrato assinado pelo governo do estado e o consórcio Novo Vale, transformado por empresas com histórico em grandes obras rodoviárias, começou a fase de campo. Ao fechamento deste documentário, as primeiras máquinas de sondagem já trabalhavam na margem de Estrela, dando início ao que para o leigo parece pouco, mas para o engenheiro é o alicerce de todo o projeto. O contrato, no regime de contratação integrada, combina projeto executivo e obra em um único pacote. O cronograma é apertado, 18 meses de execução, com entrega prevista até maio de 2027, respeitando a janela de uso dos recursos do Funrigs e o contexto de reconstrução pós-enchentes. Nos primeiros 4 meses, o foco é sondagem, levantamento detalhado do subsolo e conclusão do projeto executivo. Na sequência, vem fundações, pilares, lançamento de vigas metálicas, concretagem da laje e pavimentação final dos acessos. Tudo em frentes simultâneas. Aliás, é nesse ponto que entra o ingrediente tecnológico que permite encarar um cronograma tão agressivo, o método Accelerated Bridge Construction, ou simplesmente ABC. Em vez de construir tudo palmo a palmo, dentro do leito do rio, uma parte importante da estrutura metálica é pré-fabricada em canteiros recuados, montada em módulos e depois lançada sobre o taquari por empurramento ou por trechos. Esse módulo diminui o tempo de interferência direta no rio, reduz riscos em cheias e concentra atividades pesadas em ambientes mais controlados, aumentando a segurança de trabalhadores e a previsibilidade de prazo. As primeiras semanas de sondagem de geotecnia servem para decifrar o comportamento do terreno, profundidade da rocha, espessura de camadas do solo mais fraco, presença de materiais inconsolidados. Com esses dados em mãos, o projeto de fundação define estacas profundas, cravadas ou escavadas até a rocha sã, capazes de suportar não só o próprio peso da ponte e dos veículos, mas também esforços de vento, correnteza e eventuais impactos. Na etapa seguinte, surgem os pilares que vão emergir do leito do taquari. Cada apoio precisa ser dimensionado para trabalhar com grandes vãos metálicos, alguns na casa de centenas de metros, e com variação de nível do rio em cenários extremos. Sobre esses pilares, vigas metálicas principais e secundárias criam a espinha da ponte, que depois recebe a laje de concreto moldada em colo, formando a plataforma onde os veículos vão trafegar. Em paralelo ao vão principal, as equipes vão avançar nos acessos elevados e terraplanagem dos dois lados. Como a ponte será concebida para operar acima da cota de 2024, não basta erguer apenas trechos sobre a água. É preciso construir rampas e viadutos que mantenham a via em nível seguro, sem criar degraus ou gargalos que se tornem pontos de acúmulo de água. Outro desafio está fora da engenharia pura e simples: logística e janela legal. O contrato foi assinado nos limites do decreto de calamidade, o que exigiu alinhamento fino entre Procuradoria-Geral do Estado, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DER, prefeitos e lideranças para não perder o time. Qualquer atraso relevante poderia significar a perda da oportunidade de financiamento em condições excepcionais, empurrando a obra de volta para o campo das promessas. Ao mesmo tempo, a obra precisa conviver com a rotina da região, canteiros recuados, desvios temporários e uma comunicação permanente com a comunidade ajudarão a reduzir o impacto do canteiro na vida de quem trabalha, estuda ou depende da Transantarita e da ERS 130. Se tudo correr como planejado, as últimas etapas concentrarão pavimentação, sinalização, barreiras de proteção, iluminação, sistema de drenagem final e testes de carga. É a fase em que o traço do projeto deixa de ser abstração e a Ponte dos Vales finalmente passa a ser percebida como um novo caminho diário, primeiro para os próprios moradores, depois para os caminhoneiros e, por fim, para toda a cadeia produtiva que depende desse corredor. Quando falamos em 3,1 km de ponte e acessos elevados, é fácil perder a noção de escala. Em extensão total, a Ponte dos Vales é muito menor que gigantes como a Ponte Rio-Niterói, com mais de 13 quilômetros, mas se aproxima de ícones como Golden Gate, em São Francisco, que tem pouco menos de 2,8 quilômetros. Ou seja, é uma obra do porte de grandes travessias urbanas do mundo, aplicada a uma região interiorana em construção. O orçamento estimado, em cerca de 288 milhões, coloca a Ponte dos Vales na mesma faixa de outras pontes estratégicas do país, como a estrutura sobre o Rio Guaíba ou o Rio Forqueta,
também ligadas à construção gaúcha. É um valor alto, mas aplicado exatamente onde o sistema mostrou sua maior vulnerabilidade. Traduzindo para o dia a dia, esse 288 milhões de reais compraria cerca de 4 mil carros populares na faixa de 70 mil reais, ou ergueria 4 a 5 hospitais regionais de médio porte. A capacidade de cerca de 11 mil veículos por dia alivia parte importante da BR-386 e da ERS-130, funcionando como um verdadeiro fusível do sistema. Quando um eixo entra em colapso, o outro segura a carga. Em modelos de mobilidade, a Ponte dos Vales tende a cumprir papel semelhante ao da BR-448 ou de anéis viários em cidades como Florianópolis e Itajaí. Não é só mais uma travessia, é um desvio estruturante que reorganiza fluxos e permite que as cidades cresçam, sem sufocar no trânsito que apenas passa. A Ponte dos Vales não chega sozinha. Ela puxa um conjunto de projetos que reposiciona Estrela, Cruzeiro do Sul e todo o Vale do Taquari no mapa logístico do estado. Em Estrela, a prefeita Karine Schwinger já vinculou a nova travessia à duplicação da Transantarita, investimento estimado em cerca de 40 milhões de reais, com ciclovia, passeio e novo pórtico de acesso. Do ponto de vista econômico, a ponte cria uma rota alternativa entre a BR-386 e RS-287, encurtando caminhos para o agronegócio, a indústria de alimentos, o transporte de insumos e a circulação de trabalhadores. Menos tempo em engarrafamentos significa menos custo de frete, mais previsibilidade e mais competitividade para quem produz na região. Do lado social, a nova ligação reforça a resiliência de emergências. Ambulâncias, defesa civil, bombeiros e equipes de resgate passam a contar com outra opção segura para cruzar o Taquari, reduzindo o risco de isolamento. No médio prazo, a tendência é que o entorno da Transantarita e da ERS-130 receba loteamentos, condomínios, galpões e serviços ligados a esse novo eixo. Uma transformação que, se bem planejada, converte a cicatriz de enchentes em oportunidade de desenvolvimento urbano mais seguro e inteligente. A Ponte dos Vales é, ao mesmo tempo, resposta e antecipação. Responde à maior tragédia climática da história recente do Rio Grande do Sul e se antecipa a novos eventos extremos, ao criar redundância, onde antes havia dependência de uma única travessia crítica. É sobre garantir que na próxima vez que Taquari subir, a região não precisa, de novo, parar e esperar a água baixar. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa grande Ponte dos Vales? Uma ponte esperada há mais de 50 anos, realmente é um privilégio que ela já esteja dando seus primeiros passos, não é mesmo? Se você é da região, tem mais informações, ficarei feliz de ler todos eles. E nós aqui do Construction Time, com certeza iremos acompanhar o desenvolvimento dessa importante infraestrutura. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.